Acho que eu sou um poço de ambiguidade mesmo, porque ao mesmo tempo que eu odeio rede social, aliás, mídias sociais, né? Ao mesmo tempo que eu entro no Instagram, me sinto mal, não tenho vontade alguma de postar, tirando algumas circunstâncias, enfim. Eu venho sentindo uma vontade muito grande de compartilhar algumas coisas que eu venho refletindo. Isso vem também resultado de algumas decisões de vida dos últimos anos. Mas para quem me conhece, sabe que eu sou péssima com celular, sabe que eu sou péssima com WhatsApp, sabe que eu sou péssima com Instagram. Mas juntou duas coisas. Uma que minha terapeuta vem falando da importância que minha, pessoal, de expressar algumas coisas, colocar pra fora. E juntou com um post que eu acabei cruzando essa semana, falando sobre, sabe aquela ideia que você tem há muito tempo e que você não tira do papel? Então, tire do papel. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo até como uma lição pra mim mesma, ter menos medo das coisas, não medo das coisas, mas medo de expressar, de se expressar. Isso é uma coisa que é muito da minha jornada, muito por conta dos traumas que eu passei, escola, enfim. Então, esta é pra Maricotinha, que sou eu. Faz 2 semanas, quase. Ai! Gente, eu sou tão ruim que eu não sei nem trocar a câmera. Faz alguns dias que eu me mudei pra praia. E é muito louco, porque parece que vir pra praia é o resultado dos últimos anos o resultado de decisões aleatórias dos últimos anos. E aquele papo bem pai, assim, de internet, que até sempre me deu uma incomodada também, mas, enfim, que é aquilo de, tipo, o que você quer, queira muito, sabe? Queira muito, e enquanto você abre espaço para essa coisa que você quer muito se acomodar na sua vida, a vida vai facilitar o caminho para você a partir do momento que você caminha, né? Então, ter morado na Irlanda foi meio que sobre isso, assim. Eu sempre tive vontade de morar fora. E também acho que era o que me cabia, assim, não nem o que me cabia, mas foi um jeito que eu encontrei de poder me descobrir, poder me desvincular de quem a Mariana é, sem que ela esteja ligada com pessoas, né, família, amigos. Me descobrir mesmo. Eu tinha uma vida muito olhando pro outro, muito pela expectativa do outro, e caí muito do cavalo, né? E enfim, e aí acho que foi assim que eu já comecei a entender um pouco. Comecei falando, né, sobre ambiguidade, sobre a ambiguidade da vida mesmo, porque foi 2017, cara, foi um dos piores anos da minha vida, tirando 2011, que 2011 é imbatível, mas 2017 eu tava uma depressão de merda, assim, muito mal. E eu tive um amigo meu falou que eu tive muita coragem, que eu sou uma pessoa de muita coragem. E ele falou isso baseado, acho que... Ai, que lindo! Cara, Mata Atlântica. Ai. Enfim. Minhas amigas sabem, esse momento tá acontecendo agora, estão cansadas. Ah, tá, lembrei. Esse meu amigo falou, né, tipo, da minha coragem e tal, e que isso tinha começado, né,
Ele pensar isso foi muito por conta da decisão de ter, de morar fora, enfim. E eu falei, cara, essa decisão de morar fora, pra mim, não passou nem perto de coragem. Pra mim foi tipo 1 mais 1 é 2, assim, sabe? Claro, depois de 1 ano eu juntando dinheiro, pro dinheiro que eu juntei em 1 ano acabar em 3 meses, ficar desesperada, racionar comida, né, nas primeiras semanas e, enfim, depois a vida começou a fluir, né, e tal. Mas é isso, assim, pra mim, não, eu não fui nem pensando, tipo, nossa, como será que ia ser imigrante? Ou, sabe? Eu só fui com o meu namorado na época, que hoje é maridão. E ele, nossa, ele tava apavorado, assim, quando a gente foi. E eu tava, tipo, cara, apavorado é ficar aqui, sabe? Tipo, trabalhar em comunicação em São Paulo, agência. Banda de gente, filha da puta. Não todo mundo, né? Não muita gente. Mas, assim, é bem ingrato, né? Pelo menos pra maioria das pessoas. Enfim, eu caí nelas. Então, fazer essa mudança pra mim foi muito, muito simples. E depois, meio que foi... Não sei, tipo... O que eu posso dizer da Irlanda é que, literalmente, foi o meu reencontro, assim. É um lugar que eu sempre vou ter como segunda casa. Aqui, ó, inclusive, meu melhor amigo irlandês me deu no dia que a gente foi embora de lá. Foi muito lindo. Enfim, é um lugar que eu vou guardar, assim, eu não posso, se alguém falar mal da Irlanda ou de irlandês do meu lado, eu sempre vou ficar meio menos, embora às vezes tenha até coisa que é verdade, mas enfim, porque foi um lugar que cuidou muito bem de mim e eu aprendi a cuidar de mim lá. E tão natural quanto ir foi voltar. A gente voltou principalmente por conta do nascimento do nosso sobrinho, coisinha mais linda, inclusive. E desde então a gente tava tipo, bom, ok, a gente vai voltar, vamos ficar um tempo em São Paulo. E aí, o que a gente vai fazer? E a minha cabeça é sempre, muitas opções. Todas as opções são opções pra mim. E eu ficava tipo, nossa, pra onde será que a gente vai depois? Japão, Malásia. Isso não vem de dinheiro não, viu? Isso vem de... o tamanho dos meus sonhos, assim. Eu sou do tipo que... Assim, a minha reflexão, ela vem depois do meu ímpeto, sabe? Eu planejo depois que eu... Não depois que eu executo, mas enfim... Nesse sentido, o William entra na vida assim muito bem comigo, porque ele é o planejamento e eu sou o sonho. Então, eu sonho, ele planeja, a gente faz acontecer. Enfim, a gente, né, desde então ficou pensando para onde ir, o que fazer. E a gente tem o sonho de morar no interior, de ter enfim, fazer agrofloresta. E aí, só que isso não pra agora, né? E aí eu falei com ele, porra, o que estamos fazendo em São Paulo? Sendo que os dois trabalham home office, né? Os dois trabalham de casa. Então, por quê? Porque, né, não temos filhos, não temos cachorro, temos muitos sonhos. Então, foi meio que mais uma decisão que não requer... Gente, requer no passado, não requis, não requeriu? Enfim, não necessitou coragem para fazer esse movimento. Claro, né? Papo de doido, parecer que o doido é quem se muda pra praia. Mas na minha humilde opinião, doido é quem não tenta sair do sistema. Claro que
envolve vários privilégios você poder sair do sistema. Enfim, pra mim foi uma decisão muito acertada a gente estar aqui. E uma relação com isso, São Paulo sempre foi um lugar que eu sempre estive muito doente em São Paulo. Por algumas questões, era internada, não sempre, mas né, problema de intestino solto, problema de taquicardia, umas tonturas inexplicáveis. E cara, não sei o que explica. As pessoas que convivem comigo sabem como eu sou holistiquinha, né? Acredito em tudo, até que me prova o contrário. Eu acredito que forças... foi tipo assim, eu entrei na Irlanda, a minha tontura passou. E eu não acho que é a ciência que vai explicar isso, entendeu? Pode até ser que seja. Mas, enfim. Então, pra mim, desde lá eu comecei a pensar que o corpo avisa a gente de muita coisa, né? Estando atento pra ele. E eu comecei a reparar muito nisso. Acho que principalmente agora na volta. Imagina que as reflexões que eu fiz dos últimos 6 anos morando lá, é como se tivesse todas empilhadas e esperando eu entrar em campos de batalha novamente, pra eu ver como que eu me saí. E campo de batalha eu digo gatilhos, né? Porque muito dos meus gatilhos vinham nas minhas trocas, né, em relações com pessoas. E na Irlanda eu não fui pra fazer amigo, eu tive poucos amigos e esses poucos que eu vou levar pro resto da vida. Então não é como se eu tivesse muito gatilho lá pra conseguir perceber a minha evolução, digamos assim, né, as minhas mudanças. E bom, uma vez que eu chego aqui, é claro, é muito claro, e o meu corpo sente primeiro. Então foi ouvindo o meu corpo que eu cortei relações de anos, tudo isso agora, né, voltando pra cá, pro Brasil, refazendo a vida. E né, foi a sensação no meu corpo que me fez tomar algumas decisões, seja de sair de relacionamento, né, com amigos, seja as tomadas de decisão de ir pra praia, enfim. E nessa de sentir tudo no corpo, nas visitas que a gente estava fazendo nas casas, eu senti, quando a gente chegou nessa casa, eu senti meu coração cheio, assim, cheio. Eu falei, cacete, é aqui, né? Tem que ser aqui. E aí quando a gente chegou nessa casa, que também, outra história, a gente veio aqui eu não acredito no acaso, mas enfim, pela minha anjinha Dalvinha, minha amigona, que trouxe a gente, basicamente ela trouxe a gente pra cá, a gente ia ficar em outra praia. Então junta essas coisas de quando os caminhos se abrem de maneira muito espontânea assim, e de novo é o que eu falei, é porque a gente estava se colocando nesse caminho, né? Porque a gente estava caminhando para isso. Então soou muito natural ter feito essa mudança. E quando a gente chega aqui na casa, na visita, cara, o meu coração ele encheu de amor. E eu pensei, é isso, essa casa é nossa. Até meus amigos me zoaram, porque eu tava antes falando, poxa, eu sou caiçara, eu já moro no litoral. Ainda, né, sem casa nem nada. Mas é porque eu acredito muito, sim, que a gente tem que ir manifestando também, né, as coisas. E, bom, em janeiro mesmo eu comprei uma plaquinha escrito Mar do Oscilar. E hoje tá penduradinha na minha casa no mar, né, na casa da praia, no caso. Então eu acredito muito nessas coisas. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu possa parecer aberta e tal, eu acho que eu sou um pouco fechada em relação às minhas dores,
as minhas reflexões. E... Cara, eu não entrava nesse mar hoje, nem fodendo! eu tenho medinho, amo, gratidão. Toda vez que eu tô no mar, eu tô muito feliz. Mas praia de tombo com mar bravinho, eu não entro não, meus amigos. Por que eu tô falando tudo isso, né? Porque além de ser um exercício pra mim, poder colocar essas coisas, né, pra fora, também tenho vontade um dia de ser uma facilitadora de autoconhecimento, né? Poder ajudar as pessoas a encontrar mesmo o ritmo delas. Porque ter ido pra Irlanda, ter voltado pro Brasil e ter tomado a decisão de mudar pra praia, é impressionante as pessoas que a gente ama, inclusive, né? E que amam a gente, não é nem só que a gente ama, mas que vão desencorajar um pouco. Pelo simples fato de que quem anda na contramão é questionável mesmo, não pra mim. Mas eu entendo que na sociedade, ainda mais a sociedade que, né, em São Paulo... Ai, pausa pra arrumar meu cabelo. Ainda mais em São Paulo, que não adiantou nada ter arrumado, mas enfim. Ainda mais em São Paulo, que o centro da vida é o trabalho. Que assim, quero dizer, né? Não, a vida, tipo assim, o trabalho não é algo, uma parte da vida, uma fatia igual da pizza, sabe? Ela é tipo o centro. Aí você faz tudo, você molda tudo a partir da sua carga horária de trabalho, a partir do seu trabalho. De novo, lembrando dos privilégios, que nem é todo mundo que consegue arquitetar uma dinâmica, né, de vida diferente. Mas para quem consegue... Mas é isso, acho que o motivo que eu quis... Bom, o motivo eu já falei, né, por eu ter começado esse vídeo, mas acho que é a vontade também de poder encorajar alguém a seguir, a não seguir, né, o caminho esperado por você e pegar a contramão, se a contramão é onde está guardando a sua felicidade, né? Se é isso que você sonha, que você gostaria e que você não faz porque tem um monte de empecilho na frente, mas são empecilhos que, se você se organizar, você consegue tirar. Não tem o que pague. Isso daqui pra mim que é luxo. A minha cabecinha, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu penso em muita coisa, como eu falei, opções infinitas. Se é uma opção, eu tô contando com ela. E acaba sendo difícil de você confiar no caminho, organizar as ideias. Mas eu acho que essa inquietação, por mais que tenha me incomodado por muito tempo e eu me diminuir por conta dessa inquietação, achando que eu não era uma pessoa que sabia o que queria, eu não era uma pessoa, digamos, muito equilibrada, e nem acho que eu seja, mas não por causa disso, sabe? Porque foi essa inquietação que me levou para os lugares que eu fui. É por causa dessa inquietação que eu tô hoje morando na praia e muito orgulhosa de toda vez que alguém fez uma cara pra gente do tipo, mas por que sair de São Paulo? Ou, mas morar na praia? Enfim, né? Várias dessas. Toda vez que a gente ouviu isso, foi mais uma confirmação pra gente. Porque realmente a gente pertence na contramão.